Amados, eu gostaria de convidá-los a um texto bíblico neste momento, que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 3. E eu quero ler apenas o versículo de números 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bendito seja Deus. Feliz por estar na presença do Senhor. Pastor Galdino, muito obrigado, querido, pela confiança, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Bendito seja Deus. Leiamos então a palavra do Senhor. Eu vou ler com vocês, está ali na tela, isso? 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Versículo 18, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Versículo 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Adom, e a terra se encheu de água. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos mais uma vez, pela oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite. Tua palavra diz que na tua presença, Pai, há fartura de alegria, na tua presença há júbilo, na tua presença há contentamento. Pai, eu te louvo por cada um dos teus servos que aqui estão. Muitos vieram aqui na certeza de que sairão daqui de posse do seu milagre, e eu tenho absoluta certeza, Pai, que a tua palavra não voltará vazia. A ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor para sempre. Amém e amém. Meus amados e queridos, todas as vezes que temos a oportunidade de expor a palavra do Senhor, nós nos alegramos muito, porque essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é a palavra de Deus que restaura, que renova, que purifica, que santifica. Essa palavra de Deus, ela é uma bússola que aponta o norte em direção a Canaã celestial. É na palavra de Deus que nós vamos observar os propósitos de Deus para as nossas vidas. O texto que lemos é um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor. E nós, partindo deste texto, amados, vivemos tempos em que muitos querem ver milagres. E tem algum problema, pastor, em querer milagre? Não. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem prazer em abençoar aqueles que vêm à sua presença. A palavra de Deus diz, amados, que Ele não lança fora, de hipótese alguma, aqueles que se prostram diante dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, reconhecendo que Ele tem todo o poder, e com absoluta certeza, se você vem diante dEle com fé, Ele te garante a vitória. Em 2 Reis, no capítulo de número 3, nós vamos observar 3 reis que enfrentaram uma crise, mas através do profeta ou da palavra do profeta Eliseu, nós aprendemos aqui profundas lições. Nós aprendemos aqui lições imprescindíveis para uma vida triunfante, para uma vida vitoriosa, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer para mim e para você uma vida abundante, uma vida triunfante. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em João capítulo 10 e o versículo 10 diz: o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida abundante.
vida triunfante, vida vitoriosa. O texto começa dizendo no capítulo 3, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. A gente observa, queridos, que enquanto Jorão reina em Israel, o reino do norte, Josafá já reinava há 18 anos, estava reinando no reino do sul. Jorão, ele é filho de Acabe, mas a gente observa que depois da morte de Acabe, quem começa a reinar em Israel é Acasias, filho de Acabe. Mas a história vai nos dar conta no capítulo 2, que o rei Acasias, ele caiu da parte superior do palácio e ficou enfermo. E ele, ao invés de consultar ao Senhor, porque o Deus de Israel é o Deus que cura, é o Deus que restaura, e quando nós reconhecemos-o, quando nós nos prostramos diante dele, ele é um Deus que nos atende. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59:2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Mas eu acho interessante Isaías olhando para Israel e dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É interessante, eu me amarro em Deus por isso. Deus está sentado no seu trono, Ele me criou para louvor da sua glória, e Ele quer que eu viva, Ele quer que você viva para louvor da sua glória. Eu observo, queridos, pela palavra de Deus, que Deus tem prazer em abençoar alguém que vem à sua presença. Você saiu da sua casa hoje dizendo: vou adorar o Senhor. Você saiu da sua casa hoje dizendo: vou cultuar ao Senhor. Enquanto você adora, os céus se abrem sobre este lugar. Enquanto você adora, eu profetizo que o milagre começa a acontecer na sua vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos irmãos, o Senhor Deus está sempre disposto a nos abençoar. Voltando um pouco antes de voltar para o texto do capítulo 3, Acasias, ele era um idólatra. Ele andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de sua mãe, Acabe e Jezabel. E a gente vai observar que no reino do norte tivemos 19 reis, de 9 dinastias diferentes. E todos esses reis andaram fora dos caminhos do Senhor. Todos esses reis foram ímpios, seguiram os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Mas quando chega na vez de Acabe, a Bíblia diz que se fosse coisa de menos andar nos caminhos de Jeroboão, Acabe contrai núpcias, Acabe contrai matrimônio com Jezabel. Quem era Jezabel? Você conhece a história. Era filha de Etibaal, rei do Sidônio. Por conseguinte, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Então a idolatria que já vinha por meio de Jeroboão, de forma exacerbada em Israel, ela fica mais intensa, a situação fica mais delicada. E o texto vai dizer no capítulo 2, que Acasias, ele andou nos caminhos de Acabe, e ele andou também nos caminhos de Jeroboão, de maneira que, quando ele está em uma situação difícil, ao invés dele clamar ao Senhor, entendendo que o Senhor é poderoso para curá-lo, ele mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para ver se morreria ou se viveria. Mas amados, o nosso Deus não se deixa escarnecer. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus usa o profeta Elias, que está no monte, e diz: desça lá e avisa para os mensageiros de Acasias, pergunta para ele se não existe Deus em Israel, para que ele mande consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. Avise a ele que da cama que ele se deitou, ele não vai se levantar. E amados, encurtando a história, depois que os 3 capitães foram até Eliseu, 2, ou seja, Elias, 2 foram mortos e 1 se humilhou. E Elias desceu com ele, e a Bíblia diz que Elias chegou diante do rei e disse para ele: por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se você vai viver ou morrer? Será que é porque não tem rei, não tem Deus em Israel? Da cama que você se levantou,
ou que você deitou, você não vai mais se levantar. Portanto, você vai morrer. Porque com Deus não se brinca, queridos. O nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele faz justiça. Aleluia. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O nosso Deus é esse Deus que quando você se prostra diante dEle, quando você se humilha diante dEle, Ele está sempre pronto para derramar sobre a sua vida a sua graça, a sua misericórdia. Ah, queridos, todos aqueles que vêm diante deste Deus e se prostram com humildade, não voltam de mãos vazias. Acasias morreu, não tinha filhos para sucedê-lo, e a Bíblia diz que Jorão assume o comando. Mas a Bíblia vai dizer também no capítulo 3, que Jorão andou nos caminhos de Acabe, e nos caminhos de Jezabel sua mãe. Portanto, ele também andou nos caminhos de Jeroboão, que havia levado Israel a pecar. A Bíblia vai dizer a contínuo que Mesa era criador de gado, e Mesa, ele pagava a Israel o seu tributo com 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Mas o texto vai nos dizer que depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Jorão, que também está tão distante de Deus, porque o texto ainda vai dizer algo que eu não te trouxe, que Jorão, ele derrubou a coluna de Baal que seu pai havia estabelecido, ou seja, a estátua de Baal. Mas ele continua andando nos caminhos de Jeroboão, ou seja, obediência pela metade. Não, Deus exige de mim e de você obediência irrestrita à sua palavra. Se eu quero um milagre, eu preciso viver em obediência à palavra de Deus. Então, queridos, Jorão, diante desta rebelião do rei dos Moabitas, ele se levanta, e o texto vai dizer que ele passa em revista o seu exército, e ele manda recado a Josafá, rei de Israel do Sul, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, rompeu relações diplomáticas, não vai mais pagar tributos a Israel. Tu irás à guerra comigo contra o rei dos Moabitas? Josafá mandou dizer para ele: eu irei, eu serei como tu é, o meu povo será como o teu povo, os meus soldados serão como os teus soldados. Jorão pergunta: por que caminho nós iremos? Ele diz: pelo caminho do deserto de Edom. Edom pagava tributos a Israel do Sul, era vassalo de Israel, era subordinado ao rei Josafá. E a Bíblia diz que se juntam esses três reis numa coalizão, e eles vão ao encontro do rei dos Moabitas, com o intuito de resolver aquela situação. Mas o texto vai dizer algo muito interessante. Eu estou te trazendo um pouco de história para nós entrarmos em algumas lições que eu penso ser imprescindíveis para a nossa vida espiritual, imprescindíveis para vivermos uma vida triunfante e vitoriosa. Esses reis tiveram uma marcha de 7 dias, e 7 dias se passaram, e acabou a água. Não tinha água para os homens, não tinha água para os soldados, e não tinha água para os animais. Nesse momento, amados, eu acho interessante porque o rei Jorão se programa, conversa com Josafá, mas ninguém se preocupa em buscar a direção de Deus. Ninguém se preocupa em consultar o Senhor. E eu digo que projeto, estratégia sem direção de Deus, sem buscar a presença de Deus, vai se tornar em desespero. No momento em que Jorão, juntamente com Josafá e o rei de Edom, se viram sem água, eles começam a imaginar que a derrota seria iminente. Sem água, os soldados enfraqueceriam. Sem água, os animais também não sobreviveriam facilmente. O inimigo ganharia a batalha.
E o Jorão, ao invés de se prostrar diante de Deus e se humilhar, a Bíblia diz que ele começa a acusar o Senhor. E ele diz: o Senhor foi quem trouxe esses 3 reis para entregar nas mãos do inimigo. Mas, amados, Josafá, em que pese está numa aliança com Jorão, que estava totalmente distante da presença de Deus, Josafá temia a Deus. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor não é ter medo de um Deus que está disposto a exercer um juízo sem misericórdia. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o único Deus, e que Ele exige de mim, que Ele exige de você, obediência irrestrita à sua palavra. Temer ao Senhor é reconhecer a sua grandeza. E Josafá temia o Senhor. Diante do desespero de Jorão, Josafá, parafraseando, quem sabe, olha para ele: calma, Jorão, por que você está desesperado? Não tem aqui alguém por quem nós possamos consultar a palavra do Senhor? Alguém se levanta no meio do exército de Jorão e diz: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, era servo de Elias. Josafá olha para este moço e diz: está com ele a palavra do Senhor. Eu vim aqui essa noite profetizar sobre a tua vida a palavra de Deus. A maior profecia, ou a profecia genuína, é a palavra de Deus. Alguém pode se levantar e ser usado por Deus numa palavra profética, mas essa palavra precisa ser subordinada ao escrutínio da palavra de Deus. Essa profecia precisa ser submetida ao exame da palavra de Deus. Eu vim aqui dizer para você que se você observar essa palavra, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Eu vim aqui profetizar para você o que essa palavra está dizendo. Você pode estar vivendo o pior momento da sua história. Eu profetizo por meio dessa palavra que hoje essa história pode ser mudada. Hoje essa história pode ser transformada, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olhe para o seu irmão, diga para ele: Deus é poderoso para fazer o impossível. Sabe o que me chama a atenção em Josafá? É que mesmo sem consultar ao Senhor, porque no capítulo 22 do primeiro livro de Reis, quando ele se propõe a ir à guerra com Acabe, ele pede para consultar o Senhor antes de ir à guerra. Mas aqui ele não pediu para consultar ao Senhor. Mas quando ele se vê numa situação delicada, quando ele se vê numa derrota iminente, ele se lembra: eu tenho um Deus nos céus, eu tenho um Deus que é poderoso, nós precisamos consultar ao Senhor. E ele pergunta: não há aqui alguém por quem nós possamos consultar a palavra do Senhor? Quando disseram: tem aqui Eliseu, ele disse: está com ele a palavra do Senhor. Aleluia, amados. A palavra de Deus, ela é poderosa, queridos. Salmo de número 119, o versículo 9, o salmista diz: de que maneira observará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando segundo a sua palavra. No versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só há uma forma de não pecarmos contra o Senhor: é esconder a sua palavra no coração. E o coração aqui do hebraico é leve, mente, intelecto. Escondi a tua palavra na minha mente, no meu coração, para não pecar contra ti. Versículo 105 do Salmo 19 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que tem para você a vitória que você precisa. Essa igreja se prega a palavra de Deus. Eu tenho sido impactado também pelas palavras que têm sido liberadas desse altar.
eu tenho sido impactado também pelas palavras que têm sido liberadas deste altar. Nós estamos numa campanha de oração com o nosso pastor presidente, de 31 dias. Pastor, nós temos podido ver nesses 7 dias de campanha, como Deus tem agido, como Deus tem trabalhado. Ah, queridos, Ele é o Deus do impossível. Quantas pessoas estão dando testemunhos? Quantas pessoas estão dizendo: eu estou sendo curada, eu estou sendo restaurada? Quantas pessoas estão dando testemunhos nesses dias de campanha, de oração, do que Deus tem feito na vida financeira? E eu também posso testemunhar aqui, de que Deus está fazendo algo extraordinário. Só abrindo um parêntese aqui para dizer para vocês, nós estamos ali em Jundiaí desde o dia 25 de janeiro. Nosso pastor presidente foi lá, orou por nós, nos impulsou ali, e foi uma festa maravilhosa. E a gente sabe que todo início de trabalho é desafiador. Nós já estamos na caminhada há 26 anos, já tivemos a oportunidade de pastorear em outros estados e também abrir trabalho. Mas tem momentos, amados, que nós somos homens. Tem momentos que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro lado e dizemos: Deus, onde o Senhor está? Mas o Senhor é tão bondoso, que nesses momentos que nós titubeamos, Ele diz: ei, eu estou com você. Um dia desse eu cheguei o mês passado aqui com o meu presidente, e só Deus sabe como eu estava. E quando eu entrei, ele estava com aquele sorriso que só ele tem, com aquela motivação, e diz: pastor, o Senhor é contigo. Eu disse: ô glória! Mas o senhor não sabe como eu estava naquele dia. Aquela oração, aquela palavra de Deus nos deu um ânimo, e eu saí daqui e disse: realmente, o Senhor está no comando. E a minha palavra para a sua vida essa noite é essa: se levante com autoridade essa noite, e saia daqui de posse da sua vitória, para a glória do nome de Jesus. Eita Deus dos céus! Eu dizia: Senhor, eu estou vendo dessa forma, mas o Senhor falando ao meu coração, ao coração da minha esposa, a pastora Adriana: Deus está trabalhando. E às vezes você não vê nenhuma perspectiva, muitas vezes você olha para um lado e para o outro e não vê uma luz no fim do túnel. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele está trabalhando. Eu sempre digo, é muito fácil dizer para você que Ele está trabalhando. É muito fácil pregar para você e dizer, no silêncio, Ele está operando. Mas eu quero ver quando chegar a minha vez, quando chegar o meu momento. Eu aqui preciso exercer essa fé agora, de olhar para o nada, de olhar para o impossível e dizer: é possível, porque Ele é Deus. É possível, porque Ele está no comando. É possível, porque Ele conhece a minha vida e a sua vida. E nós já estamos começando a viver algo, e eu vou profetizar como meu pastor. Já estamos começando a viver algo tão extraordinário ali. Estão chegando vidas. Jundiaí hoje já tem banda de música completa. Jundiaí hoje já tem ministério de louvor completo. Você pode adorar a Deus, porque Ele é o Deus que traz e tira de onde não tem, para provar que Ele é o Senhor dos exércitos. Eu olho para Jorão nesse texto. Jorão está todo fora do propósito de Deus. E ele não consegue se autorresponsabilizar e se prostrar diante de Deus. Deus, eu não te consultei. Eu estou aqui numa enrascada. Eu estou aqui num beco sem saída. Porque, amados, quando nós clamamos, Deus é misericordioso. Não importa o que houve, o que aconteceu, quando tudo diz que não. Sabe aquela canção? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja
haja prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aí você diz: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, e aí? E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua graça me sustenta e me faz prevalecer. Diga: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível não desistiu de você. É a destra dele que te sustenta, querido. É ele que te faz prevalecer, querido. Onde está a palavra do Senhor? Está com Eliseu. Chegaram diante do profeta, para avançar aqui um pouco mais. Quando Eliseu olha para Jorão, Eliseu diz: o que tenho eu contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe, porque Acabe tinha profeta, Jezabel tinha os seus profetas, mas Josafá pergunta se há ali um profeta do Senhor. E Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não veria a tua face. Mas o profeta diz no texto que lemos: traga-me um tangedor, um músico. Enquanto o músico está tocando, queridos, enquanto o músico está dedilhando o seu instrumento, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio sobre a vida de Eliseu. Quando nós adoramos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a vitória vem para quem? Para quem anda na palavra, para quem vive a palavra. Não basta só ser ouvinte dessa palavra, Tiago diz, devemos ser cumpridores dessa palavra. Devemos viver essa palavra. E eu sempre digo: aqui está o desafio do Evangelho, viver a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus que está em mim, Ele é o Consolador, Ele me fortalece, Ele me ajuda a viver a palavra, Ele me ajuda a obedecer a palavra. O Espírito de Deus, aleluia. No desespero, Josafá recorre à palavra do Senhor. Ele não quer falar apenas com o Eliseu, ele quer ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho aqui uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra de triunfo para a sua vida nesta noite. Eu profetizo nesta noite sobre a tua vida, que o teu milagre não será frustrado. O Senhor Deus de Israel te garante a vitória. E Deus é misericordioso, amados, mesmo quando erramos, ainda podemos ouvir a sua voz. E Eliseu, quando recebe a palavra do Senhor, ele entrega a palavra do Senhor. Quando eu digo que nós precisamos obedecer essa palavra, porque muitas vezes
A palavra que Deus nos dá pode até fugir da lógica humana, mas se é a palavra de Deus, cabe a nós obedecermos essa palavra. Se é a palavra de Deus, cabe a nós colocar em prática essa palavra, porque o milagre vem para quem pratica a palavra, porque para além de ouvir a palavra essa noite, nós precisamos colocar em prática essa palavra. Palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, Sermão do Monte, finalizando. Jesus Cristo diz que quem ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha que é Cristo. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e deram sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos muito mais do que ouvir, viver essa palavra, para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos tomar posse do milagre de Deus para as nossas vidas. E Eliseu libera uma palavra dizendo para eles o seguinte: fazei neste vale, nesses montes, muitas covas, bastante covas, porque assim diz o Senhor. Vocês não sentirão vento, vocês não verão chuva, mas essas covas, esses vales, esses poços se encherão de tanta água que bebereis vós, os vossos soldados e os vossos animais. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Parece algo paradoxal, cavar no vale, num tempo de seca. Tem hora que parece que não tem lógica nenhuma, mas você não precisa procurar lógica, você tem que obedecer, você tem que crer. Isso aqui está no campo da fé, e ninguém tem nada a ver com isso. Pode dizer que você está fora da casinha, e você não está batendo bem, mas se Deus te prometeu, querido, acredite no sobrenatural, acredite no milagre. Eu imagino o pastor Galdino, aqueles reis olhando uns para os outros, e os soldados, e os que estavam ali dizendo: mas como assim, cavar covas? Puxa vida, o pastor liberou uma palavra no domingo aqui na igreja, mas do ponto de vista humano é impossível. Isso me faz lembrar de Abraão. Lembra de Abraão, capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ser pai de multidões de nações? Ele fala com Abraão no capítulo 12, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele continua dizendo: e abençoar-te-ei, e far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí imagino Abraão olhando para esta promessa, e parece que não tem lógica, porque Sara era estéril. Como é que eu serei pai de multidões de nações? Sara é estéril. Cabia a Abraão apenas obedecer. Assim como nesse caso aqui, cavem covas. E cavar covas aqui fala de quê, pastor? Fala de mergulhar no profundo, fala de descer na presença do Senhor, fala de cavar na oração. Eu não estou vendo perspectiva, eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, mas eu não desisto. Eu estou orando, eu estou me levantando de madrugada, e parece que o céu está de bronze, parece que não há nada diante de mim, mas o Senhor diz para você nessa noite, através da palavra: continue, 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 porque quando você menos esperar, o milagre virá. Cave. Mas cavar para quê? Vocês não sentirão vento, vocês não verão chuva, mas quem cavar verá o milagre.
quem orar, quem buscar, quem se humilhar. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se quem, amados? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, Jeremias 29, 11, e se converter dos seus maus caminhos, ele diz: então eu ouvirei dos céus. Ele ainda ouve, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor dos exércitos. É noite de se levantar e se prostrar diante dEle. Se você buscar, se você se humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, aleluia. Se você se humilhar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Cave, pastor, eu não estou conseguindo mais, pastor, eu não consigo mais nem dobrar os joelhos, pastor, eu não consigo mais nem me levantar da cama. Ore deitado, ore sentado, ore do jeito que você está. Eu não consigo mais correr, caminhe. Eu não consigo caminhar, querido, se arraste, mas não desista, obedeça a palavra, porque hoje é noite do teu milagre acontecer, em nome de Jesus. Não havia sinal de chuva, o vale estava seco, mas Deus prometeu: não vereis vento, não sentireis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água. Eu profetizo, diante da impossibilidade, a possibilidade, diante da situação difícil, eu profetizo o céu se abrindo nesta noite, e você tomando posse do seu milagre. Isso aqui é uma questão de fé, e fé não é sentir, você sabe disso. Fé não é um sentimento apenas, fé é acreditar na contramão do que você está vendo. Eu estou vendo a impossibilidade, eu estou vendo o impossível, mas eu estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que vou viver, eu estou profetizando que vai acontecer. É fé, e Deus vai honrar a fé de pessoas aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muitas vezes manda preparar o terreno antes de agir. E como eu preparo? Orando, buscando na palavra, jejuando. Continue nessa marcha. Nós estamos com uma campanha de 31 dias. Depois vem a leitura da palavra. E eu quero profetizar essa noite, pastor Galdino, na autoridade do nome de Jesus. Todas as vezes que Deus tem algo extraordinário para fazer, Ele impele o seu povo, Ele conduz o seu povo a um grande movimento de oração. Deus vai fazer algo tão extraordinário através dessa atitude, que a ADSA Brasil verá o que Deus fará nesses dias. Assim diz o Senhor. Só quem crê, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Deus manda te dizer, meu pastor, pode crer, porque é Ele que está no negócio, porque é Ele que está no projeto, diz o Senhor nessa noite. O milagre vem, queridos, mas Deus quer ação. O milagre vem, queridos, mas Deus quer a minha disposição. Mas o Eliseu disse, para finalizar, que eu já quero te convidar a ficar de pé. Pode ficar de pé para parecer que está terminando.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é o Deus da vitória completa. Deus não é o Deus de meia vitória. Deus não é um Deus de uma vitória insignificante. E não tem vitória insignificante do ponto de vista de Deus. Ele é o Deus que te dá uma vitória que você vai se surpreender. Você vai dizer: Deus, tudo isso? É esse o Deus que nós servimos. Você vai dizer: uau, que bênção. Você vai dizer: eu não esperava tudo isso. Talvez alguém diga: você não tem muitas qualidades. Mas Deus disse: é você. Porque não é dos mais ligeiros a corrida, não é dos mais sábios, mas é daqueles que o Senhor resolve abençoar, que se prostra diante dele. Ei, você vai dizer: uau, é grande. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça de Deus para te dizer que o que Deus está fazendo é tão grande. Escute: de São Brasil, ei, Curabachei, Cantorobaga. Você vai glorificar, a tua família vai glorificar, o sobrenatural está vindo. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, porque Deus nos chamou para profetizar. Nós somos agentes, ministradores de bênção. Nós somos agentes ministradores de vitória. Isso me leva a Elias rapidamente lá diante da viúva de Sarepta. Deus disse para ele: vai lá, porque eu tenho me provido de uma viúva que vai te sustentar. Mas quando chega lá, o que ele vê é a escassez, o que ele vê é fome, o que ele vê é a vida quase se esvaindo, se exaurindo. Mas diante daquele cenário, ele entende que Deus levou ele ali para profetizar um tempo novo, um tempo de vitória. E eu profetizo sobre a sua vida essa noite um tempo de vitória. Para finalizar, o texto diz o seguinte: Deus disse: ainda é pouco, eu não vou só enviar águas. Deus está enviando águas aqui para te encher espiritualmente. Você crê? Águas de bênção, águas que saram, águas que renovam, águas que matam a sede, águas que mudam a história. Bendito seja Deus. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de águas e danificarão com pedra todos os campos de cultivo. E a Bíblia diz que aconteceu que na manhã seguinte, no momento da oferta de manjares, as águas vinham descendo. Alguém disse que da Líbia vinha, ou choveu bastante, as barragens romperam. Mas amados, Deus disse para eles que eles não sentiriam vento, eles não veriam chuva. Ei, você está dizendo: pastor, será que é verdade? Eu não vejo perspectiva, eu não vejo sinal. Mas Deus está dizendo: virá, acontecerá. Tome posse. Só vai tomar posse da vitória quem crê nessa noite. Pela manhã as águas vêm descendo, vêm descendo, vêm descendo, e eles estão admirados, dizendo: uau, olha aí o que Deus está fazendo. Ei, levante a sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa noite. Olha o que Deus está fazendo hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um mover de Deus neste lugar. Seja renovado, seja cheio, seja restaurado. Só você que crê no milagre, vem aqui à frente com permissão do pastor. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Já são quase 9 horas. Você que precisa de um milagre, você que chegou aqui dizendo: Deus, eu não vejo perspectiva, Deus, eu não sei o que fazer. Deixa eu dizer, Deus vai confundir o teu adversário. Deus vai confundir aquele que está dizendo que você não vai chegar lá, que você não vai alcançar. Pode vir, venha com fé. Deus vai confundir aquele que está duvidando de você essa noite. A Bíblia diz que de manhã cedo os moabitas olharam para as montanhas. Olhe para mim, preste atenção. E as águas vinham jorrando. Aleluia.
Aleluia. E as águas vinham descendo pelos montes e tomando as covas daqueles que cavaram. Deus tem visto a tua oração. Deus tem visto as tuas lágrimas. E as águas estão vindo para encher. As águas estão vindo sobre a sua vida essa noite. A Bíblia diz que as águas estavam descendo e o sol bateu sobre as águas. E os inimigos de Israel disseram: é sangue. Deus está confundindo esses inimigos. E eles disseram: os reis brigaram entre si e se mataram. E disseram para os seus soldados: vamos aos despojos, porque eles se destruíram. Quando eles se aproximaram de Israel, Israel se levanta e avança contra os inimigos. E a Bíblia diz que Deus deu uma vitória retumbante. Aleluia. Ei, repita comigo: uma vitória retumbante. Uma vitória que vai te deixar estupefato, perplexo. Ei, acredite no sobrenatural. Eu quero orar, meu pastor, e já vou encerrar aqui. Aleluia. Curve a tua cabeça e fale com Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tu operas neste lugar, tu operas nessa noite. Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra. Ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Vidas aqui estão sendo alcançadas essa noite, Pai. E eu me levanto nessa noite com autoridade, com ousadia, lançando por terra toda impossibilidade, todo levante do adversário, toda tristeza, toda frieza, Pai. Que haja o teu sobrenatural sobre essas vidas. Entra nesta família, nesta casa, neste cônjuge, Pai, Senhor, neste casamento, Senhor amado. E eu profetizo a bênção e a vitória para a honra e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A vitória é tua, querido irmão. Olhe para mim, por gentileza. Coloque a sua mão em posição de receber. Eu profetizo a tua vitória nessa noite. Você vai sair daqui, vai dar o testemunho da sua vitória para a glória do nome de Jesus.